Glória a Deus. Você pode falar com seu irmão, sentar, amém? Muito obrigado, gente, bom demais. Vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós, amém? Graças a Deus. Vocês estão bem? Então, graças a Deus, amém? Fico muito feliz que você esteja aqui. Você escolheu um bom lugar para você estar nessa noite. Certamente você vai ser muito abençoado. Aliás, já está sendo abençoado desde o momento que você chegou aqui para ter comunhão e cultuar ao Senhor, amém? Então, certamente, deixa Deus comunicar uma mensagem no seu coração. Enquanto os meninos vão alinhando o som ali para você ouvir melhor, a gente vai comunicando coisas importantes. Eu quero trazer uma informação bem inicial para você sobre o nosso próximo domingo à noite, além dos cultos que nós vamos ter durante a semana, como o pastor Hamilton falou a respeito da importância do culto de oração. Da quinta-feira que nós vamos ter o nosso culto de família, será importante demais. No domingo a escola dominical e à noite o nosso culto de celebração. Lembrando que no próximo domingo nós temos a ceia, não é isso? Já é a nossa ceia. E Janaína Albuquerque vai estar ministrando aqui a nossa ceia, vai ser bom demais. Eu honro demais a unção que está sobre a vida dela, a sabedoria que Deus deu. Ela é uma mestre nata, traz coisas frescas do Espírito para as nossas vidas. E eu estou com muita expectativa do próximo domingo também no nosso culto de ceia. Eu sei que Deus vai usar ela de forma tremenda aqui. Então, você, além de você criar expectativa no que Deus vai estar tratando para a gente aqui, você convida outras pessoas para vir. Amém? Convida outras pessoas para vir, se molhar na unção, pegar uma direção de Deus, que tenho certeza que Deus quer responder à expectativa dos nossos corações. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, fica animado para esse tempo aí, em nome de Jesus. Uma outra coisa que eu quero passar para você lembrar é esse evento, né? Que nós vamos ter de 16 a 19 de maio, aqui em Campina Grande. Ele traz especificamente, falando a respeito de um desenvolvimento de liderança em qualquer área que você esteja na sua vida, até no secular, na sua empresa, nos seus negócios. Vai ter um apontamento a respeito, né, de uma vida direcionada por Deus, uma liderança boa. Então, um tempo poderoso da parte de Deus. Eu sei que vai ser muito bom. Está vindo 3 pessoas lá do Rio de Janeiro para cá, especificamente para essa igreja. Vai ser da quinta até o domingo de manhã. Na quinta-feira, né, desse evento, passando para você, na quinta-feira é o dia do nosso culto. Como é um evento que a gente tem custo, ele é um evento que vai ser pago. Mas você não vai estar pagando pelo que você vai estar recebendo. Porque, como eu já falei aqui um outro domingo aqui, o custo desse evento de quinta a domingo vai ser R$70. Se você acha que você vai pagar com R$70 o evento que você vai receber, então é melhor, nem eu e nem você não vimos para aqui. Se isso só vale R$70, então a gente não vem. Como não tem preço daquilo que vem da parte de Deus para nós, amém? O que vai acontecer nesses dias não tem um valor natural. Esse é um valor que a gente vai estar nesse período específico para cobrir os custos de todo o evento e trazer o pessoal, enfim, montar a estrutura que se monta. Então você é maduro, você sabe disso. Amém? Então fica tranquilo, guarde seu coração, porque nós temos tantas coisas aqui que a gente não está cobrando, são eventos naturais, não temos que cobrar mesmo, é o custo natural da nossa igreja, mas tem coisas específicas. Mas pastor, mais na quinta-feira é o nosso culto, já, aí o evento começa, eu não vou participar do evento, eu queria vir para o culto, aí não vou poder vir, não, na quinta-feira vai estar aberto, começa na quinta-feira, mas está aberto para todo mundo, tá certo? E no domingo pela manhã, quando ele encerra, como é o dia do culto também, vai estar aberto. Então, para ser justo, estou fazendo desse jeito. Porque se você falar, pastor, eu não vou porque eu não queria participar do evento no todo. Então, você vem na quinta e vem no domingo. Mas, de repente, você vai vir na quinta-feira aqui e vai dizer, rapaz, depois de hoje eu não vou perder amanhã não. Então, eu vou vir esses dias. Amém? Então, eu quero que você crie expectativa para o relevante, amém? Formação de líderes. Aí você, mas é para líderes específicos. Deixa Deus despertar o líder que tem dentro de você, para a sua casa, para a sua família, liderar os seus negócios. Amém? Para uma atividade na igreja, para aquilo que Deus ainda vai fazer, deixa Deus despertar aquilo que está dentro de você. Então, estamos convidados para esse tempo, tá bom, gente? Uma outra coisa, antes de eu começar aqui a ministração da palavra, quero ser mais rápido nisso para você, é sobre a nossa parte de reorganização da parte física da nossa igreja. Como você tem visto, a gente tem avançado, tem tido vontade mesmo de melhorar essa área física da igreja, o campo visual da igreja mesmo, tem uma necessidade, é visível, e a gente está crendo demais para isso acontecer. Eu estou crendo, eu não vou parar não. Então, quando a gente começou a fazer alguma coisa aqui, se movendo em fé, a minha decisão era, eu não vou parar.
Então essa semana que passou aqui foi uma semana que a gente parou. A gente tinha recebido alguns recursos de oferta, deu para a gente avançar bastante. Se você é daqui da igreja, você viu que algumas coisas começaram a mudar. Nessa semana, como a gente estava encerrando alguns recursos, a gente mesmo trabalhou. Eu, pastor Pádua, alguns irmãos, funcionários da igreja. Um dia que a gente pegou todos os funcionários da igreja, a gente fomos pintar aqui, chão, parede, todo mundo que trabalha na igreja, né? Tem um grupo aqui que já trabalha bom, que vai aumentar ainda mais, amém? E fomos para as atividades, para melhorar o ambiente, para que quando você chegar num culto, um dia de culto, no domingo aqui, você se sinta confortável. Minha alegria é ver você feliz mesmo, ser alegre com o ambiente físico, com as pessoas, com a parte espiritual. Se a gente cresce, irmãos, é bom demais, amém? E você merece isso, é o que eu sempre digo. Então, nós vamos estar começando domingo agora às 8, domingo à ceia. No outro domingo nós vamos lançar definitivamente a nossa campanha, amém? O nome da nossa campanha será De Cara Nova. Ela tem uma logomarca, De Cara Nova. Eu posso, eu quero. Amém? Então, dizendo para você, né? Essa igreja vai estar de cara nova, a partir do contexto espiritual, que para mim esse é o mais importante. Não adianta a gente, né? Como eu já ministrei aqui uma vez, né? Gaiola bonita, canários mortos. Eu não quero os meus canários mortos dentro de uma gaiola bonita. Primeiro eu quero canário avivado, pança cheia, feliz, e a gente ajeita a nossa gaiola, amém? Então, a sugestão é exatamente essa. Então, nós estamos trazendo essa campanha com esse nome, De Cara Nova, eu posso, eu quero, e você pode, e você vai querer, e é justo que a gente participe dessa campanha. Hoje de manhã alguém me procurou, pastor, eu queria já começar, não tem um carnê, então, olha, outras pessoas ofertando, meio de semana vem pessoas aqui, deixa suas ofertas, pastor, eu trouxe aqui para eu comprar um cimento, comprar lata de tinta. Então, gente, eu vou estar investindo meus recursos com muita alegria, né, com muita animação. A gente vai estar falando mais nisso na frente. Bruno Dias está aqui, fica de pé, Bruno e Verônica, por favor, amém? Eles estão, está com preguiça de ficar de pé, Verônica? Levanta aí, Verônica, só porque está buchuda, a mulher buchuda pode ficar em pé, Verônica, amém? Amém? Então, eu convidei eles para ficarem à frente. Tivemos aqui uma reunião com a liderança, uma parte de líderes da nossa igreja, pessoas que nós identificamos que pode dar uma força, trabalhar juntamente com eles. Então eles vão ficar à frente dessa equipe de arrecadação, de organização, da construção, de ligação, de compras, enfim, porque eu quero ficar mais livre para pastorear mesmo a igreja, ter cuidado com você. Então não quero ficar, né, tomando o meu tempo na obra, obrigado Bruno e Verônica, tomando o meu tempo na obra e não cuidar de você. Meu objetivo aqui mesmo é o pastoreio, e Deus vai nos dando direção, sabedoria para guiar de outra forma. Você está comigo? Então fica aí empolgado, fique, né, atento às coisas que Deus vai fazer. A gente vai começar essa semana que vem a parte de gesso desse corredor todo aqui, né? Vai rebaixar um gesso aí, depois a gente vai pensar já na parte do piso, vamos entrar na parte da igreja, mas também vamos estar começando nessa semana já a parte da frente da igreja. Então nós vamos entrar na parte do reboco, né? Vai ter feito uma avaliação se aquele reboco tem como aproveitar, se não tem, se a gente tem que derrubar aquele reboco, né? Pelo menos por enquanto, eu não sei quanto tempo nós vamos estar nesse prédio, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos melhorar o nosso ambiente. Eu quero que você tenha uma igreja bonita, para você convidar as pessoas a virem, ter uma identidade, que aqui é uma igreja, quando passar, aqui é a igreja Verbo da Vida, aqui é uma igreja. Então a gente não tem nada que identifique hoje, nesse momento, né, o nosso espaço físico, ele precisa parecer mesmo como uma igreja. Vocês estão comigo? Amém? Então tem pessoas, teve gente que me entregou aqui um cofre, né? Eu estava fazendo economias quando eu fui lá, né? E disse, pastor, não sei quanto tem aí. E a gente me deu um cofre cheio de moedas, de cofrinho de moedas, né? E aí eu tive que abrir o cofre ali, a gente tinha quase R$1.000 dentro do cofre, que eram as economias de alguém, mas logo entendeu que o coração estava, né, voltado, entendeu que era um tempo, ofertou, né? Assim, eu gosto disso, livre, sem forçação de barra, sem ninguém, você entendendo o tempo. Então, deixa Deus ir tratando algumas coisas sobre isso. Tá bom? Você está bem? Tá tudo bem então, graças a Deus. Vamos avançar naquilo que Deus tem. Vamos ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu pensei o que a gente trazer para a gente deixar Deus comunicar algumas coisas aos nossos corações. E eu estava pensando, né? Quando eu ministrei recentemente também aqui, falando de quando Elias, né, transportou daquilo que estava na vida dele para Eliseu, que quando ele jogou a capa sobre Eliseu, ele disse uma palavra para Eliseu, né? Quando Eliseu veio para ele, ele disse, deixa eu, né, primeiro ir despedir dos meus pais, né, falar com eles. Elias disse, olha, vem aqui, deixa eu te falar, eu vou liberar para você ir, comunicar o que você tem que comunicar, mas não esqueça o que foi feito por você, amém? Então, pensando nisso, hoje eu pensei sobre o que Deus fez para mim e para você,
eu quero trazer para você, não esqueça o que ele fez com a sua vida, né? O que ele revelou para você, para onde ele te levou, né? Quem era você e quem é você em Deus. Porque quando você vai olhar para o seu aspecto físico, talvez seja a mesma casa, talvez a sua aparência não tenha mudado muita coisa, né? Talvez suas roupas, sei lá, seu ambiente físico, seu trabalho, as coisas estão lá, né? Naturalmente parecendo que são as mesmas, mas eu vou te falar, por dentro você não é mais o mesmo. Por dentro você foi transformado, completamente transformado. Isso é, se você está aqui e você confessou Jesus e você já nasceu de novo, você foi completamente transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Então Deus te fez poderoso, fez coisas grandes na sua vida, amém? Agora, depois que ele transformou a minha vida, transformou a sua vida, a pergunta para nós é, né, com essa nova vida, com esse novo homem, essa nova pessoa, né, em Deus, segundo a vontade dele, e o homem espiritual, o que é que você tem feito com essa nova pessoa, com as habilidades, com a ajuda, com o socorro, com a nova direção, com a sua vida espiritual, nessa mudança, sabendo o que ele fez com você, o que ele fez comigo, eu sabendo. O que é que de fato nós temos feito com essa vida, na parte que cabe a gente agora se mover como homem ou mulher, homem no termo humanidade. O que é que você tem feito com a sua vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa espiritual, na parte que cabe a você, na parte que cabe a mim? O que é que nós temos feito sobre essas coisas? Né? Quanto nós temos avançado, para onde nós temos avançado, o que é que nós temos entendido, compreendido a respeito dessa verdade? Por que eu estou perguntando isso? Porque, como eu tenho te falado, constantemente nosso direcionamento é você crescer, é você desenvolver sua família, sua casa, seus filhos, a sua vida. Temos mudado, temos ministrado aqui a respeito de mudança de mentalidade pela palavra. Cada ministro que tem subido aqui, né, hoje de manhã o pastor Padre ministrou na escola dominical uma palavra poderosa, muito boa para nós aqui. Quem estava aqui foi muito abençoado hoje de manhã. E você está sendo abençoado porque a palavra está sendo exposta nesse ambiente. E cada vez que você entra nesse lugar, tem uma direção de Deus, tem uma unção para que você seja enriquecido. E foi uma palavra poderosa para cada um de nós. Na quinta-feira passada, a Tayana ministrou na quinta-feira. Irmãos, foi muito bom o nosso culto de ensino da quinta-feira. Os cultos de quinta-feira também têm sido cultos maravilhosos. Você está convidado, se você não está vindo nesses dias e você não tem um compromisso certo, que você tenha que estar lá mesmo nesse compromisso, só estar em casa, vem nesses cultos para você ser mais abençoado, mais cheio, né? Se entrega mesmo às direções de Deus. Mas o que nós temos feito, né, com esse novo formato de vida que nós ganhamos da parte de Deus? Meu desejo é ver você crescendo, meu desejo é você me trazendo sempre um testemunho. Fico animado quando pessoas vêm dar testemunho. Pastor, depois daquele culto, depois daquela palavra, fulano de tal ministrou aí, um outro dia me trouxe uma palavra, me impulsionei naquilo. Pastor, no outro dia, olha, essas mensagens que chegam é muito bom. No outro dia, sabe o que significa essa coisa? No outro dia, pastor, aconteceu isso, tal dia aconteceu tal coisa. Testemunho para mim eu acho bom demais, porque está me dizendo que aquela pessoa atentou para o que foi direcionado, e aquilo que Deus direciona é com propósito, irmãos. Não tem como nós estarmos expostos aqui à vontade de Deus e nos submetendo a essa vontade de Deus e não haver crescimento em nós. Não tem como não, irmãos, não tem como. Eu quero te dizer que não tem como, né? Se você se entrega para essa direção, está recebendo da parte de Deus, certamente você vai crescer muito, e a minha proposta é que você cresça. Então eu pensava em casa hoje, né? Eu digo, lá na minha casa eu tenho 5 filhos, né? Então, de Jennifer a Tayana, né, uma família razoavelmente grande para os dias de hoje. Agora, todos eles cresceram debaixo da visão que nós temos, minha e do Josinete, como gestores da casa, da família. Agora, dentro da minha casa, eles são nossos filhos. Eles têm todas as liberdades que eles têm. Você imagina, se uns usufruíssem mais do que outros, e o outro estivesse reclamando, mas rapaz, eu tenho necessidade de uma coisa, eu não tenho, eu queria comer alguma coisa, eu não tenho, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu queria ser como fulano que tem liberdade de ver televisão, eu queria que fosse como fulano que tem acesso à internet na vida dela, eu queria que fosse como o outro que na hora que quiser dormir mais tarde, tem alimento na geladeira, tem aquilo outro. Imagina se eu tivesse filhos, né, usufruindo de forma desigual dentro da minha casa, por uma falta de consciência do que ele tem, do que ele se tornou dentro da minha casa. Seria estranho isso, porque a minha disponibilidade,
na minha casa, para um é igual para outro. Todos têm acesso do mesmo jeito. Agora imagina se esse filho não tem, porque ele não busca compreender a visão que eu tenho passado para ele. Se ele não usufrui melhor dos meus bens, dos meus recursos como pai, do que eu provenho para eles, né, eu e Josineto na nossa casa, se eu como gestor daquela família, se eles não usufruem, né, bem como o outro usufrui, porque ele não tem compreendido. A culpa está em mim? Não, não está em mim. A disponibilidade é igual. Eu não faço acepção de filhos lá em casa. O direito que um tem, o outro tem dentro da minha casa. Só que um é mais esperto do que o outro, entende mais a visão, compreende. Se é do meu pai, é meu. Eu acesso na hora que eu quiser, como eu quiser. Faço parte disso. E cumpre a parte dele dentro da casa. Da mesma forma que eles têm disponibilidade para eles também entendem o que eu estou falando. Seguem a orientação e são abençoados. Não é assim? Mas se alguém lá dos meus filhos dentro da minha casa não estiver usufruindo da totalidade que o outro está usufruindo, a culpa não é minha. Você pode juntar meus filhos e perguntar: tem alguma coisa que seu pai libera na sua casa para você, mas não libera para você? Não, para todo mundo é igual. Mas talvez na preguiça de um, deixa de usufruir dos benefícios. O outro se levanta, vai lá e come, faz seu lanche, ajeita. O outro fica com preguiça. Ah, se alguém fizesse para mim. Eles estão até rindo ali, porque eles sabem que alguns funcionam assim, mais ou menos assim, né? Ah, se alguém fizesse para mim. Às vezes fica com fome, sofre o dano, não tem, não cumpre, não segue as orientações, deixa de usufruir. Mas eu vou te falar, a disponibilidade continua sendo igual para todos. Eu não estou cortando, eu não estou tirando. Eles que precisam acessar, eles compreenderam quem eles são. Você está aqui? Da mesma forma é o reino de Deus, irmãos. Porque uns acessam, uns crescem, compreendem a vontade de Deus, seguem as instruções, outros ficam para trás. Aí fica murmurando: ah, se alguém me disser, ah, se alguém me desse, ah, se alguém fizesse, preguiçoso. E quando eu digo preguiçoso, muitas vezes é nesse contexto mesmo da gente ficar imerso. Hoje de manhã eu falava aqui para o pessoal, no culto da manhã, no início aqui: irmãos, a gente tem a oportunidade de chegar aqui. Às vezes eu vejo o grupo de louvor da nossa igreja, eles têm trabalhado para ficar melhor para você. Os adoradores têm se esforçado, têm se consagrado, têm vindo para cá, eles gastam horas aqui enquanto nós não estamos aqui. Uma vez alguém perguntou: pastor, o que é que se faz numa igreja depois do dia de culto? Tem alguma coisa para fazer? Vocês fazem o quê? Tem muita coisa. O trabalho mesmo é nos bastidores, é por trás, não é num dia de culto. Aqui é um momento de culto, é de celebração. O trabalho está nos bastidores. O pessoal vem, gasta um preço, paga um preço alto, irmãos. Quando eu digo, sai das suas casas, às vezes dia de chuva, às vezes chega aqui, começa a chover, não pode sair, tem que esperar. Trabalhando, sabe, se consagrando, buscando em Deus, orando. Aí chega aqui, muitas vezes, e começa a trazer uma adoração aqui, e a gente chega aqui e fica mais ou menos como esse filho que eu digo, lá do sofá. Se alguém trouxesse para mim, não se esforça, não avança, não é imerso, não entra dentro da vontade, não busca, não adora, não se consagra, não se esforça para conquistar aquilo que recebeu por direito. Está lá, mas essa conquista é o seu acesso, é ir pelo menos acessar. É feita aquela história do sujeito lá que você conhece, que ele ia morrer de fome porque não queria nada, tanta preguiça, o cara disse: rapaz, não tem jeito não, vai morrer, antes de morrer é melhor enterrar ele vivo, vamos enterrar vivo. Botaram na rede e levaram o cara para enterrar vivo. No caminho uma senhora perguntou: e esse rapaz aí na rede, o que é que está acontecendo? Não, a gente vai enterrar ele. Mas ele está se mexendo. É, mas está vivo, mas é preguiçoso, não tem jeito, não quer nada com a vida, mas é melhor enterrar logo. Aí a mulher disse: meu Deus do céu, moço, eu tenho um feijão. Aí o cara dentro da rede gritou: está cozinhado? Ela disse: está não. Disse: vamos embora. Entende isso, irmãos? A gente está mais ou menos assim, né? Está cozinhado, pastor? Ah, pastor, está chovendo, está cru, não dá não, hoje não. Ah, eu estou tão cansado, trabalhei, não vou ficar imerso não, sabe? Então a gente fica aqui, nesse tempo, no banquinho, esperando: se alguém fizesse esse lanche para mim. Mas o outro não, disse: rapaz, já está disponível, meu pai já disponibilizou, vou fazer a minha parte. Pelo menos a minha parte eu preciso fazer dentro da aliança. Eu estava pensando, enquanto eu pensava sobre essa questão dos meus filhos, eu digo: está disponível do mesmo jeito, então eles têm que crescer. Ficaria feio, filhos meus desnutridos, pobre, miserável, mentalidade sem estar enriquecida, pensando fora da realidade, outros desenvolvidos e crescendo. Quando eu dei a oportunidade, a educação para todos na mesma proporção.
Ficava estranho, fica estranho isso, fica aleijado, fica um corpo deficiente. Uns crescem, outros não crescem. E eu lembrava aqui hoje, sobre lá na sede, quando você for lá, você vai, eu já falei isso aqui uma vez, tem 4 pés de palmeiras grandes na frente da igreja. Fui eu que plantei aqueles pés de palmeira. Um desses pés de palmeiras lá, quando a gente plantou, a gente deixou uma torneira no pé desse pé de palmeira, para aguar o jardim. Só que tudo que a gente faz de água vai naquela torneira lá. Então ele é mais irrigado, involuntariamente. Ora voluntariamente, ora involuntariamente, está sendo mais irrigado. O que acontece? O fato dele se alimentar mais com aquelas águas, quando você chega lá na igreja, você é fácil você identificar. Um dia desse, César foi lá e tirou uma foto, acho um dos pastores, não sei o que, tirou uma foto com um pé de palmeira. Ele disse: é esse aqui, né, pastor? Porque eu dou esse exemplo. Aquele pé de palmeira, né, ele se destaca, cresceu. Por quê? Porque ele estava se alimentando mais. Para nós aqui, a torneirinha está ligada aqui para todos. Não é para uns. Não é verdade? Não é para uns. Você está tendo a mesma disponibilidade de outros. Agora, alguém está se levantando do sofá, vou fazer a minha parte, vou pegar meu lanche. Outros não, outros dizem: se alguém trouxesse para mim. Fica com fome, desnutrido, empobrecendo, mentalidade. Aí depois, o outro está melhor. O que a gente faz agora? Rapaz, isso é um absurdo. Por que fulano tem crescido? Aí você diz o seguinte: não, eu não quero admitir que eu não estou desenvolvendo a minha capacidade daquilo que eu sou em Deus. É melhor culpar alguém. Vou culpar o meu líder, vou culpar o meu irmão, vou culpar as pessoas, né? Eu acho que isso eles estão fazendo acepção. Eu chego, aí começa a ver coisas onde não tem. Como dizem, chifre em cabeça de cavalo. Começa a ver coisas que não existem. Aí começa a culpar pessoas, murmurar, reclamar, para justificar sua fraqueza, para não admitir que é fraco, entendeu? Então eu não quero, irmãos, meu desejo é ver você crescendo, que você desenvolva, que você cresça mais do que eu digo isso aqui para os pastores, eu quero os pastores crescendo, desenvolvendo, né? Eu quero você, sabe, voando no Senhor, e provando daquilo que Ele tem para a sua vida, daquilo que já está disponível. Você está comigo? Você vai nos Estados Unidos e você olha para aquele país. É um país que pessoas ficam brigando para entrar naquele país, para morar, para trabalhar, porque é um país cheio de oportunidade em relação ao Brasil, no que diz respeito, não está na frente da gente em termos de organização, vamos dizer assim, porque de riquezas o Brasil tem demais, como um país europeu. Então pessoas vão para lá e logo começam a trabalhar, começam a ganhar dinheiro, começam a mandar dinheiro para o Brasil. Então quantos imigrantes brasileiros de outros países estão dentro daquela nação? Porque pessoas veem como lugar de oportunidades. Isso é a palavra certa, um lugar de oportunidades. Agora, eu fico pensando, você assiste filme americano ou algum seriado ou alguma coisa, quantas pessoas americanas você não encontra debaixo de viadutos, morador de rua? Parece que não tem, não é verdade? Então era para não ter. Agora a minha pergunta são pessoas que estão morando naquele país, como outros que tiveram oportunidade, outros que vão daqui para lá e que estão bem, porque existe oportunidade, mas outros estão lá, pobres, miseráveis, morando debaixo de viaduto, de ponte, reclamando, mendigos de rua. Então são as escolhas. Está comigo, irmãos? São as escolhas. E eu queria que a gente tivesse, mesmo, mudasse um pouco, né, da mentalidade. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 3, para a gente ministrando algumas coisas hoje à noite. Glória a Deus. Então você é essa obra de Deus. Eu queria saber como você tem se firmado como esse edifício de Deus. 1 Coríntios 3, no verso 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, isto
E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Peguei esse texto, eu quero que você volte comigo aqui, amém? Esse texto começa a falando a respeito, de Paulo dizendo, rapaz, tem coisas que a gente ainda não pode dar, coisas mais sólidas, comidas mais sólidas, porque vocês, e eu não quero dizer que isso é o caso da nossa igreja, mas vai estar dentro desse contexto da instrução da palavra para essa noite, amém? Eu creio que a situação da igreja de Coríntios não era como a igreja da gente, estamos mais avançados, mas Paulo disse, vocês ainda estão recebendo como carnais, ou seja, eu não posso dar a vocês como espirituais. Irmãos, eu não quero isso, eu quero só tratar de uma coisa, de um leite aqui, com aqueles que estão chegando, aqueles que estão se convertendo. O pastor João Roberto costuma dizer que uma pessoa depois de 2 anos, ela não pode mais ser tratada, acho que é 2 anos que ele fala, não pode mais ser tratada como um novo na fé. Na verdade, como uma pessoa, eu sou ainda novo na fé, eu nasci agora recentemente, e então eu não tenho muita experiência. 2 anos dentro do ministério, o verbo da vida, dentro da visão que a gente tem, é tempo suficiente para a gente aprender a andar com as nossas próprias pernas espiritualmente. É o tempo de um rema, é um tempo de amadurecimento muito grande, principalmente para um ministério que ensina muito como o nosso ministério, não é verdade? Então Paulo diz, olha, vocês não têm ainda se firmados, ainda estou tratando vocês como pessoas que ainda andam segundo os rudimentos desse mundo, pensando naturalmente, mas não tem sido espiritual. Eu não quero dar esse tipo de alimento. Vocês ainda têm contenda, vocês ainda escolhem pessoas, você ainda escolhe quem é melhor para vocês, a quem gosta, o melhor que você gosta que estivesse ministrando naquele dia, mas você não tem sido imerso, tem sido entregue. A minha colocação é exatamente essa para você nessa noite, Você sabe quem você é, o que você se tornou quando você nasceu de novo? Você sabe para onde você precisa ir, para onde você precisa seguir segundo a vontade de Deus? Nós fomos colocados, irmãos, apenas como guias para a vida de vocês. Os líderes, os ministros, a minha oportunidade de estar aqui foi para te guiar, mas eu vou te falar, o crescimento quem dá é Deus. Se você ficar na minha dependência, unicamente na minha dependência, você pode se frustrar e eu posso me frustrar. Eu quero que você pense sobre isso, fica independente de Deus. Paulo diz, o crescimento quem dá é Deus. Eu faço alguma coisa, eu te ajudo, eu venho aqui, mesmo assim, eu não posso fazer muita coisa. Primeiro você precisa fazer alguma coisa por você mesmo, precisa entender quem você é, para que o crescimento venha dele, porque ele diz assim, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Edifício, construção, e essa construção que é você, como é que está essa habitação, esse lugar, essa construção, essa lavoura, esse ambiente de Deus trabalhar, essa casa de alimento para outros, de proteção para outros até, como é que está o edifício, a estrutura que Deus preparou, o que Ele quer que esteja pronto através da sua vida, como é que você está planejando o seu futuro, esse ano, que ainda está bem no início ainda, o que é que você tem pensado sobre ele, planejamento, se descubra, ou você já sabe quem você é, irmãos, precisamos nos levantarmos mais espiritualmente, para sermos mais imersos nessa vontade de Deus. Como eu estava dizendo, quando chegar num culto como esse, irmãos, não é justo que esse pessoal que pagaram essa conta, se esforçaram para que nós tenhamos aqui um culto maravilhoso, e normalmente a gente chega muitas vezes depois que o louvor acaba. Esse é o meu cuidado, não é uma crítica, não estou querendo pressionar você sobre essas coisas, mas é o cuidado de um pai, é o cuidado de um pai com os filhos. Entende isso, irmãos? Porque eu vou te falar, você quer que Deus seja faltoso com você? Quem quer que Deus seja faltoso com você? Levante a mão aí para mim ver agora. Quem é? Quem quer que Deus seja faltoso com você? Que Deus não cumpra parte daquilo que Ele tem com você, que Deus se esqueça, que Deus não ligue, não esteja muito aí, não considere muitas coisas que você faz, que Deus não responda para a sua vida. Quem quer que Deus seja assim? E a minha pergunta é porque nós somos faltosos muitas vezes com Deus. Irmãos, o meu cuidado é esse, um culto onde você não dá ele na totalidade para Deus, ele é o seu culto incompleto. Isso aqui é um culto, precisamos ler e identificar o que é um culto a Deus.
É a nossa reverência de consagração, de tempo, de dedicação para Ele, de ficar, sabe, dentro da vontade dEle, de reconhecimento por tudo que Ele é. A reverência é o que nós precisamos puxar de dentro de nós para oferecer a Deus. Ele é o nosso Criador. Ele preparou um lugar riquíssimo para mim e para você, um lugar poderoso, tão glorioso. Irmãos, cada vez que você se aproxima mais de Deus, se consagra nele, um temor tem que começar a crescer dentro de você. Você tem que vir para cá muitas vezes e começar a tremer por dentro, na hora da adoração, é levar seu pensamento ao Pai. Não fique aqui naturalmente. Perceba se você não está natural. Tenha cuidado nisso, avalie, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie se você não se tornou uma pessoa natural nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor, de reconhecimento de quem Deus é. Perceba se para você tanto faz você estar aqui, como você está conversando com seus amigos onde você vai, ou como você está lá no shopping, se o sentimento é o mesmo, irmãos. Porque eu sei que você diz, mas pastor, mas eu também não tenho que estar espiritual. Amém, tem que estar espiritual onde você estiver. Se você está em espírito, ande também em espírito. Mas no momento do culto, da reverência, é diferenciado. Se tanto faz, o mesmo sentimento que eu tenho, está comendo com você lá no shopping, brincando, contando história, é o mesmo sentimento que eu estou aqui. Se para mim isso aqui é só um ambiente a mais, e é uma hora que a gente é religioso, porque é no domingo à noite, é o meu culto, mas não tem uma reverência, não tem, o meu pensamento não é elevado a Ele, o meu coração não estremece com a presença dEle, com a direção daquilo que Ele vai ter para a minha vida. Irmão, se eu não me calçar nisso em Deus, e então isso aqui está natural para mim, se é natural, se o seu culto a Deus não faz seu coração pulsar mais forte, pensa sobre isso, irmãos. Vamos pensar sobre essas coisas, porque você vai aumentar a tua capacidade de ser cristão na tua casa, na tua família, com os teus filhos, com os teus irmãos, com os teus vizinhos, no seu trabalho. Você vai aumentar a tua capacidade de ser cristão, no teu espírito de generosidade, de compaixão com o outro. Se a gente não cultua a Deus, se a gente não consegue, se isso aqui é um ambiente natural, irmãos, para nós, e quando eu digo se a gente não consegue perceber algo a mais profundo em Deus, nesse tempo que a gente vem aqui reverenciando Ele, eu vou te falar, você não vai ter compaixão das pessoas. Eu e você, nós não vamos saber nem o que é compaixão. Algo que está dentro de nós já. Mas pode ser que as coisas que Deus colocou, lá está lá em Romanos 5,5, diz que pelo Espírito dele, foi otorgado pelo Espírito dele a nós. O amor dele foi derramado dentro de nós. E dentro desse amor estão essas coisas, de repente pode estar lá, fechado. Essa embalagem chegou da parte de Deus, lacrado, nós nem abrimos para saber o que de fato tinha dentro. Abrir é se expressar, é se jogar para as mãos dele, é buscar a Deus, é começar a exercer aquilo que você recebeu da parte dele em favor de outras pessoas. O propósito é esse. Mas faltamos com reverência. Às vezes preferimos ficar numa posição de críticos, de avaliando as situações. Vamos avaliar o louvor, vamos avaliar o pastor, o irmão, vamos avaliar a situação, vamos fazer a avaliação aqui, coração endurecido. De Deus não se zomba. Tudo que um plantar, disso ele colherá. Se planta para a vida, colherá para a vida. Se planta para a morte, colherá de morte. De Deus não se deixa escarnecer. E a gente não deixa um coração livre. Senhor, seja você na minha vida, eu quero que você trate. Aí quando você fica com o coração aberto, chega um, ei, você está fazendo o quê? Não, estou desempregado. Rapaz, passa amanhã lá no meu trabalho. Você chega em casa, um telefonema, uma notícia, um anúncio novo, uma facilidade, um concurso que você ficou sabendo, foi lá, fez, passou, entrou, uma direção de Deus para um negócio novo. Você está em casa orando, Pai, muito obrigado, culto abençoado. De repente uma direção de Deus, despertou alguma coisa nova, Deus orientando, ajuda, sendo guiado pelo Espírito. Por quê? Porque estamos vivendo esse tempo da habilidade, sabendo quem eu sou e o que eu estou fazendo como um homem espiritual. Não entende isso, não entende a vontade de Deus. E às vezes a gente não, tem que tá dando uma coisa mais leve aqui, porque uma coisa mais sólida termina não alcançando as pessoas. Eu não quero que seja desse jeito para você, o que já anda com a gente aqui há bastante tempo. Você está aqui nessa noite? Amém. Que bênção, graças a Deus. Deus está tratando algumas coisas com a gente para esse tempo, amém? Efésios 2, por gentileza. Efésios 2, 18.
Deus. Obrigado, Paizinho. Então, como eu venho falando sobre você ser uma edificação, Efésios 2 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Paulo está falando aqui a igreja de Efésios, que antes era uma igreja, estava na posição de gentil, não era da linhagem de Israel, e ele estava dizendo ambos porque falava dos judeus e dos gentios. Então ele diz assim: temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Não fecha não, fica aberto aí. Percebe? Olha o que ele está dizendo. Agora você precisa entender o que aconteceu com você. Eu e você, nós precisamos saber agora quem nós somos. Antes não, mas agora ele diz: você não é um estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, num qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você sabe quem você é. Olha a condição que nós fomos colocados. Somos edifícios deles. A Bíblia diz que nós estamos sendo edificados, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, eu fico com muito cuidado que nós não entendamos isso. A palavra de Deus está dizendo aqui, Paulo ensinando aos Efésios: vocês estão sendo edificados, preparados, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa habitação de Deus, irmãos, em nós, nos garante muitas coisas. Nos garante aquilo que Jesus disse. Ele disse: olha, vocês em mim, nós somos de Cristo. Alguém falou hoje aqui que nós somos comprados. Em mim, vocês vão ter vida. Olha que coisa boa. Quando ele está falando de vida, a vida do tipo de Deus. Uma vida sem escassez, uma vida sem falta, uma vida não agoniada, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de resultado, uma vida de conquista diária. Amém? Uma vida com horizonte sadio, frutificando. Jesus Cristo, vocês vão ter vida. Ele achou pouco e disse assim: essa vida de vocês é uma vida abundante, é transbordante, boa medida, recalcada, sacudida, que transborda. Celeiros que transbordam. Olha que maravilha, irmãos. Então você tem tudo isso transbordando na sua vida. Você está cheio de alegria, transbordando, cheio de paz, transbordando, frutificando de forma que transborda, prosperidade transbordando na sua vida, entendimento transbordando na sua vida. Se você tem tudo isso transbordando, generosidade transbordando, compaixão transbordando, logo outras pessoas estão se alimentando de tudo que você tem oferecido. Isso é uma vida boa com o Senhor, irmãos. Vou ler esse texto aqui, depois eu lhe dou a referência. Ele disse assim: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através de fogo, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você precisa entender quem você é. É difícil. É uma obra que Deus constituiu. Deus está vendo você como uma obra importante, de ajuda, de socorro. E uma obra deve ser algo crescente, um edifício que desenvolve coisas, lugar onde Deus planeja. Amém? Vamos imaginar que a sala de planejamento de Deus seja você, para a sua vida e para a vida de outras pessoas. O escritório que Deus dá expediente é em você, para a sua vida e para a vida de outras pessoas, para a sua família. Deus quer dar expediente através da minha vida e da sua vida.
dando expediente de edificação, planejamento, juntamente com você, envolvendo você, uma obra. Não é só Ele não, envolvendo você, te chamando, convidando. Mas é uma aliança. E uma aliança, em canto nenhum, uma aliança é feita por uma parte só. Uma aliança sempre é por duas partes. Mas a gente precisa conceder, permitir essa outra parte. E a Bíblia fala a respeito, né, de sermos edifício de Deus, né, uma boa obra disponível para Ele. Então eu fiquei pensando sobre essa questão de obra. Uma vez eu ministrei sobre obra parada. E eu estou falando aqui que nós somos uma obra de Deus. Precisamos identificar. Comecei dizendo, né, aquela história de Eliseu e Elias, e dizendo, você identifica, você sabe quem é você? Uma vez que você já sabe, não, pastor, eu identifico, eu sei quem eu sou. Quem sou eu? Eu sei quem eu era e agora eu sei quem eu sou. Em Deus sou outra coisa. Agora, o que você está fazendo com esse novo formato de Deus na sua vida? A pergunta é essa. Você quer continuar vivendo a mesma vida, irmãos? Eu vou te falar, o meu nível não é um nível satisfatório para mim, não. Para mim, o meu nível não é um nível satisfatório. Eu quero crescer em generosidade, eu quero crescer em relacionamento, em aumento, em ousadia, em fé, numa vida de oração boa. Tem tantas coisas, irmãos, que eu quero desenvolver em mim ainda no Senhor. Agora eu preciso fazer alguma coisa, não é Deus, a parte dele Ele já fez. Disponibilizou, eu preciso fazer algo por minha vida, para que outros sejam favorecidos também. Aleluia. Então eu não posso estar satisfeito com esse nível que eu estou. E Deus está falando para nós. Ó, vou te falar, não tem um melhor lugar para crescimento do que oração. Não é aqui no culto não. Esse momento aqui que a gente está ministrando a palavra, esse não é o melhor, não é o maior lugar para oração, para crescimento espiritual não. Deixa eu te dizer, não é o rema também não. O melhor lugar de crescimento mesmo para qualquer ser humano, crente, cristão, é meditação e oração. Meditação e oração. Porque essa vida de meditação e oração é você e Deus. E é quando você está conversando com o seu Pai. Porque aqui você está captando informação. Mas não adianta, se eu te encher de informação aqui, eu te encho de informação aí, mas você não pega tudo isso e vai digerir junto com o seu Pai, com o seu Criador. Pai, eu ouvi isso. E porque eu ouvi isso, Pai, eu queria me impulsionar desse jeito. Que o Senhor me diz, olha, é tudo que Deus quer. Meu filho ouviu uma informação, uma comunicação minha, alguém foi lá e deu o recado, meu filho ouviu, agora ele veio me procurar, porque ele ouviu, ele me procurou. Oração. Pai, fui no culto de família e lá eu identifiquei que eu não tenho correspondido como marido, ou como esposa, ou como filho. Lá você começa a fazer sua oração. Pai, eu não tenho correspondido naquilo como um esposo, como um bom esposo. E eu vi aquela ministração que aquele irmão queria que você me ajudasse, me ensinasse. Pronto, eu vi a instrução de Deus. Agora estou indo para ele. Dizendo, Senhor, sobre aquele assunto que você falou comigo, eu voltei para a gente conversar. Seja na sua vida particular, nos seus negócios, em relacionamento, com os seus filhos, no que quer que seja, irmãos. Relacionamento com Deus. Entende isso? Vida de oração, se nós quisermos crescer. Então, eu fiquei pensando sobre obra parada. Uma obra parada. Eu quero que você avalie aí a obra da sua vida, como é que ela está? Qual é a velocidade que você acha que ela está? Aí você diz, pastor, como assim? Tá tudo bem, eu estou indo para a igreja. Eu digo assim, mas você não tem alvo, não? A minha pergunta é, você tem alvo ou não tem? Você precisa ter alvo. Você não pode iniciar um ano, vou ver onde é que isso vai dar. Como assim? Irmão, nosso pai é organizado, o seu pai que ele criou, ele é organizado. Ele é um Deus de planejamento. Então, ele planejou para você coisas, ele pensou em coisas. Ele quer despertar para você fazer o seu planejamento com ele. Então, quais são os seus alvos? Você não tem alvo, não? Precisamos ter alvo, gente. Precisamos colocar diante de Deus, Senhor, o meu propósito para esse ano é esse, quero comprar uma casa. Eu quero comprar o meu carro, eu quero trocar o meu carro, eu quero, Senhor, planejamento de mais um filho. No meu caso não, viu? Em nome de Jesus. Tá bom. Então você vai colocando seus planejamentos, o que é que você pensa em Deus? O seu alvo, não, esse ano, Senhor, a minha casa está tudo bem comigo, conquistei as coisas que eu queria, mas Senhor, eu sei que eu posso fazer mais. Eu quero, né, a palavra diz que você dá semente a quem semeia. Senhor, que abra-se uma porta para aumentar os meus ganhos, porque eu quero me juntar com Gustavo para o evangelismo dessa igreja.
com a obra dessa igreja, enfim, para ajudar a vida de alguma pessoa, de pagar uma mensalidade do Rema. Eu vou te falar, você não tem alvos? Coloca alvos, irmãos. Fala isso com seu pai, conversa com ele sobre a sua vida. Deus tem interesse na sua casa. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu casamento. Deus não desistiu dos seus filhos. Deus não desistiu da sua família. Não, irmãos. Você precisa compreender essas coisas. Então, por que você desistiu? Não, pastor, mas eu não desisti não. Mas você está colocando alvos na sua vida, sobre os seus relacionamentos, sobre o que você quer, sobre o seu futuro, de coisas comuns mesmo para o seu dia a dia. Você tem colocado essas coisas diante de Deus? A pergunta é essa. Não, vou ver onde isso vai dar. Como, irmão? Sem planejamento? Não é mais fácil caminhar com Deus, não? Se é uma vida assim aleatória, que nós estamos fazendo o que aqui? Porque aqui sempre tem uma direção da parte de Deus. Se você não quer captar essa direção da parte de Deus para a sua vida, está sendo um desperdício muito grande para você. Ou seja, está desconsiderando o que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou satisfeito com a minha vida. Eu vou te falar, mas você pode estar defraudando a vida de outra pessoa. Porque de repente você diz, não, estou satisfeito com a minha vida. Sua esposa, seu filho, seu marido, seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu colega de trabalho, seu patrão. Deus tem uma obra na sua vida para essas pessoas também. Mas você parou a obra. E agora? E os outros? Vamos dar conta das pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Ixi, pastor, é mesmo? É. Vamos dar conta. Porque Deus colocou lá aquela pessoa, né, deu um jeito de levar aquela pessoa, porque eu estou aqui muitas vezes orando aqui, eu dizendo, Senhor, sobre fulano tal, levante, Pai, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, junto perto daquela pessoa, para ser abençoada. Aí Deus pega a minha oração, eu crio, eu digo, vai dar certo, Pai, a minha oração está chegando em você, e você levantando uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de poder. Aí Deus pega aquela pessoa que eu orei, né, a respeito da vida dela, aí vai guiando, vai criando uma forma, e bota junto de você. Aí você não faz nada pela vida daquela pessoa. Obra parada. Obra parada. O edifício de Deus parado, aquela obra lá. E Deus cheio de expectativa na sua vida. E não pode avançar a obra. Aí depois as coisas não acontecem. Na vida do outro acontece. Mesmo ambiente. Como eu digo, como eu já dei esse testemunho aqui. Morando lá na roça, meu pai plantava, a gente ia para o campo, plantava, colhia. Quando era daqui 3 meses, terminava o tempo da colheita, chegava o filho do vizinho, seu Manuel, meu pai mandou pedir emprestado uma cuia de farinha, né? Estava na mesma região, nas mesmas terras, as mesmas chuvas, o preguiçoso estava lá no sofá, se alguém fizesse um lanche para mim, não entendendo a visão, o chamamento de Deus para a sua vida, obra parada. E aí, gente? Às vezes a coisa está tão boa no seu ambiente, né? Pastor João uma vez ministrou isso, isso nunca saiu de dentro de mim. Amém? Temos um tempinho ainda. Nunca saiu de dentro de mim essa ministração. Pastor João disse, tem muitas pessoas comendo de semeadura passada. Semearam bem, trabalharam, aí começaram a colher. Aí colheram o suficiente, ensacaram e estão lá comendo. Mas durante o tempo que estão comendo, as coisas estão bem, relaxaram no processo. Aí estão relaxados, está tudo bem. Aí não está plantando mais. Quando acabar lá, e o futuro? Deixou de plantar. Às vezes você acha, não estou precisando de nada não. Lá na frente, pode ser que acabe sua semente. E o que é que você tem plantado hoje? Não pode ser obra parada. Deus tem propósito na sua vida. Então não quero que você calcule aqui sua idade, sua condição financeira, onde você mora, se é numa mansão ou se é num beco, um desses becos aqui de Zé Pinheiro, ou de algum lugar na cidade, ou numa viela, ou num lugar simples. Não, irmãos, Deus não está fazendo esses cálculos não. Se você acha que é ruim aquele lugar, pronto, se empenhe mais ainda. Senhor, eu não aceito, eu quero planejar sobre o que eu quero na minha vida, nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos. Planeje o que você quer, creia sobre essas coisas. O seu pai está com muita expectativa que você planeje e coloque diante dele. Irmãos, quem é um pai, quem é pai aqui, que não gosta quando o filho vem, pai, me ajude nisso. A gente que é filho, pai natural, muitas vezes a gente não dá uma resposta não, mas eu vou te falando, um filho vem, você vê que é uma necessidade e você tem, quem vai negar? Ninguém nega. O seu pai não vai negar isso para você, ele não tem problema de levar para algumas coisas, mas Paulo estava dizendo, rapaz, aqui eu tenho que dar um leitezinho para vocês ainda, vocês não têm compreendido ainda sobre essas coisas.
Então eu não quero uma igreja deficiente não, irmãos. Uns crescendo e outros perecendo. E eu dizendo, não estamos debaixo da mesma chuva, não é a mesma terra. A proposta não é essa. Irmãos, mude a mentalidade, avance, creia, planeje, converse com seu pai. Tem da parte dele disponível para mim e para você. Aleluia. Então eu estava pensando, e eu ministrei uma vez sobre isso, lá na igreja sede, sobre obra parada. Você já viu uma obra, quando alguém foi lá e inicialmente aquele fogo inicial, né? Pai, vou fazer uma casa aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí vai lá e pega um modelo lá e começa a cavar e começa a fazer e faz a edificação lá. Só que na metade do caminho vai ficando molenga, né? Vai deixando de acreditar, vai se intertendo com outras coisas. Depois eu deixo para lá, depois eu compro. Aí você já viu, já passou em alguma obra? Você já passou em alguma obra que ela está abandonada, parada? Já. Tem coisa mais feia do que uma obra que não foi concluída? Pedaço de tábua, parede por rebocar, infiltrações. Obra parada dá infiltrações, gente. É muito perigoso. Porque o próximo passo de uma obra parada, de uma obra sem expectativa de conclusão, de avanço, de planejamento, de cuidado, de zelo, de reparação, a vida de um cristão tem que ser desse jeito. É um edifício, como a palavra vem dizendo aqui. É uma construção. Eu não posso, irmãos, viver pelo manar de ontem, não. O acampamento foi tão bom, passar 15 dias agora em casa. Fica 15 dias em casa. Amém? Vai ficar 15 dias em casa. Então quando a gente fica pensando sobre a igreja, eu falava aqui, acho que foi hoje, eu falei em um momento, assim, eu não me canso disso. Eu não estou te convidando para você morar dentro da igreja, de jeito nenhum. Eu só estou te convidando hoje à noite, planeja a tua vida no Senhor. Amém? Se você pode se esforçar e dar algo a mais por Deus, você está dando por você mesmo. A gente tem que sair daquela consciência que a gente tinha lá atrás, e a religião prega isso, que eu era assim, antes de eu conhecer Jesus, a minha consciência, o meu pensamento era, rapaz, se eu for na igreja, eu entregar lá umas moedinhas, ou se eu fizer uma reza hoje aqui, eu estou fazendo um favor para Deus. Como que Deus estivesse lá numa necessidade constante, querendo se firmar como Deus e precisasse que a gente estivesse fazendo alguma coisa aqui na terra. Não, eu e você, nós nunca vamos mudar os céus. Nós não vamos mudar a natureza de Deus. Essa capacidade de mudar a natureza de Deus não está em nós, não. Ele é quem muda, nos muda. A gente, ele não. Deus e a sua glória vai permanecer, mesmo que nenhum da gente chegue lá nos céus. Ele só vai se entristecer pela perca, mas ele continua sendo Deus e soberano. Então Deus não está precisando de mim, no sentido de ser mais Deus, ou os céus melhorarem os céus, não. A gente precisa fazer crescer o reino. Que reino? O lugar aonde se recebe os santos. Nós estamos aqui para trabalhar, para aumentar o número, porque o poder dele, da compaixão dele, pelo amor que foi derramado dentro de nós, veio para dentro de nós, e agora nós precisamos trabalhar isso, essa mesma compaixão de Jesus, trabalhar em favor de muitos. Se você tem compaixão, você agora não vai deixar outros perecer. Entende isso? Então uma obra parada dá infiltrações, irmãos. Eu estava anotando aqui, o aspecto de uma obra parada é feio. Então é fácil demais. Está lá animado, primeira construção, está tudo bem, tá, rapaz, essa pessoa está crescendo, cara, tá bom, vai chegar, cara, que está avivado, daqui um pouco, né? E aí, está tudo bem, obra parada, tal. Daqui um pouco vai ficando feio. A vida de pessoas é mais ou menos assim, animado, né? Então uma situação, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, ficou caro, ficou não sei o que lá, começa a olhar para as circunstâncias, está pesado, está difícil, não tem oportunidade, não chega em canto nenhum, tem muita gente concorrendo, está difícil, então a gente já fica buscando outras vertentes, outras saídas. Tem uma pressão na igreja, rapaz, onde é que tem uma igreja melhor, para onde é que a gente vai, já começa a tomar outras decisões, aí a obra começa a parar. Daqui um pouco a gente passa, vai encontrar essa obra feia, aí a pessoa triste, cabisbaixa, murmurando, reclama, porque acontece comigo, não está acontecendo comigo, está acontecendo com o outro. A torneirinha está aberta para todos, irmãos. Você não pode dizer que não está disponível do favor de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz mesmo não. Amém? O que acontece é a mentalidade, precisamos mudar quem nós somos. Faça alguma coisa por você mesmo, porque você cresce, você desenvolve. A vontade de Deus é ver você crescendo, é desenvolvendo.
Amém? Mas isso requer esforço, requer a nossa parte, cumprir a nossa parte dentro da aliança. Você está comigo? Tem um texto aqui para eu ler aqui, para encerrar com você, que ele está em Tiago 1,16, eu queria que você abrisse lá. Você chegou? Não vos enganeis. Ele fala de um engano, particularmente nós. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então esse texto começa em Tiago 16 e termina no 22, falando de não nos enganarmos a nós mesmos de forma voluntária, né? Nem involuntária. De forma voluntária. A gente tem conhecimento de uma verdade, porque ele disse: o que você precisa? De Deus. Você é filho, a natureza dele está em você. Mude sua forma de pensar, de agir, né? Tome o conselho da palavra e siga, porque ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Ele não muda. Ele diz: em quem não há dúvida, sombra, mudança, em nenhuma, não muda, tudo vem dele. Amém? Mas ele disse: não se engane não a respeito dessas coisas. Viva de forma mais profunda no Senhor e aproveite a sua própria vida com Ele. Amém? Então você está convidado, irmãos, a pensar quem é você e a planejar no Senhor. Planeje, ore, crie tempo de relacionamento com Deus. Ore ao Senhor, busque Ele em todo tempo, para que a sua casa e a sua vida seja edificada. A Bíblia diz que você é lavoura de Deus, é edifício. Tornar-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Olha que coisa séria, né? Jesus se referiu a isso quando ele fez aquela comparação das duas casas. Ele disse que um ouvia, né? Mas negligenciava. Tiago está falando a mesma coisa aqui. Não vos tornai-vos praticantes da palavra. Praticantes da palavra e não somente ouvinte. Olha só, quantas pessoas podem estar aqui nesse lugar que isso aqui foi só para ouvir? Pense sobre você. De repente pode ser eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu ouvi hoje à noite. Só ouvinte, mas que isso aqui não vai mudar nada a partir de amanhã na minha vida. Sem planejamento, sem melhorar a vida de oração. Mas eu vou te falar, depois, quando as coisas não estiverem acontecendo, né, diz: rapaz, cadê? Mas eu vou te falar, Deus está te chamando, fazendo uma convocação nessa noite. Faça alguma coisa por você mesmo. Planeje, ore, converse com seu pai, considere, saiba quem você é, saiba o que eu te fiz. Vá, mas volte. Ouviu da parte de Deus, vá para casa e diga: Senhor, segundo aquilo que foi instruído naquele tempo de ministração, eu quero ter umas conversas com você. Pronto, isso é oração, relacionamento com o seu pai. Eita, eu esqueci tudo que o pastor Norberto ministrou naquela noite. Tudo que está sendo ministrado nessa igreja aqui está no YouTube, no canal do YouTube da nossa igreja. Está tudo lá. Não sei se você está acessando, mas está lá. As ministrações todas estão sendo colocadas lá. Você pode ouvir novamente. Eu estou caminhando diariamente, mas estou com fone de ouvido aqui, ó, ouvindo as ministrações todos os dias, me edificando no Senhor. Estou ouvindo música, estou ouvindo ministrações, me edificando. O que é que você está fazendo por você mesmo? Quais são os seus planejamentos? Sua vida de oração, como ela está? Quanto tempo? E que qualidade de tempo é esse? Como é o tempo e como tem sido, e a qualidade desse tempo. Quando você está orando, quando você vem para um momento de oração, né, como é que você lança o seu tempo de oração a Deus?
A gente cumpre os nossos 30, 40 minutos de oração, ou simplesmente você mergulha debaixo, numa imersão que você esquece tempo, esquece hora, esquece que tem pessoas e é você e o seu pai. Como é que tá? Ah, pastor, não cheguei nesse nível ainda não. Eu vou te falar então, em algumas áreas, de fato, nós estamos, eu quero falar aqui como Paulo, estamos precisando tomar leite mesmo. Porque nós temos oportunidades, irmãos, como o pastor Hamilton falou aqui sobre os nossos cultos de terças-feiras. Irmãos, eu preciso desse tempo de oração. Não é porque eu sou pastor da igreja, eu tenho que estar lendo o livro, eu tenho que estar me edificando, mas eu vou te falar, o alimento de ontem foi para ontem, eu preciso do de hoje. Amanhã eu preciso novamente, é minha vida com o meu pai, eu sou ligado a ele. Eu tenho necessidade de relacionamento, porque eu tenho necessidade de ser guiado pelo Espírito dele. Sem estar sendo guiado, nós não chegamos a canto nenhum. Amém? Você recebeu? Amém? Amém? Não sei se essa ministração foi pesada para você, amém? Mas se ela provocou, você pensar sobre isso, então, seja aquilo que Deus mesmo, desejou te entregar nessa noite, amém? De repente você veio para cá, por um convite de alguém, ou veio nos visitar, e você está no nosso meio, mas você ainda também não escolheu, amém? Fazer uma aliança mais profunda com o Senhor, nascer de novo, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero lançar esse convite para você hoje à noite. Você está aqui e tem ouvido isso, e isso tem caído no seu coração, mas você não compreende direito. Eu vou te falar, no novo nascimento, tudo quanto for ministrado da parte de Deus, quando você nasce, você confessa Jesus, vai ficar bem fácil para você ouvir e você compreender essas coisas. Tem alguém que está no nosso meio que diz: pastor, eu ouvi essa palavra, tem sido boa, eu tenho vindo nos cultos, mas eu nunca tomei uma decisão e quero tomar uma decisão por Jesus hoje à noite. Aonde você está mesmo, você só precisa levantar a sua mão. Tem alguém que quer confessar Jesus? Eu quero orar por sua vida. No nosso meio, tem alguém? Levanta a mão. No nosso meio, tem alguém que quer nascer de novo? Levanta alto para mim ver se tem alguém no nosso meio aqui. Tem alguém? Todo mundo crente, todo mundo nasceu de novo? Está faltando pessoas que não têm intimidade com a palavra visitar nossos cultos. E tem tanta gente que precisa vir para cá. Então, se você está aqui, essa é a oportunidade que eu estou te dando para você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém que está no nosso meio, mas não foi imerso ainda no Espírito Santo, não recebeu o batismo no Espírito Santo. O que vai evidenciar que você recebeu esse batismo? Você vai falar em outras línguas. Qual o propósito? Ser cheio do poder de Deus, revestido de poder, para que você fique mais ousado mesmo até para tudo isso que foi ministrado, você compreender de forma mais clara. Tem alguém que é crente, mas não é batizado no Espírito Santo ainda, não fala em outras línguas? Levanta sua mão, suas mãos aí, ou sua mão. A gente quer orar por você, te instruir a palavra e você vai ser cheio. Tem alguém? Amém. Obrigado aos conselheiros pelo trabalho que vocês fazem na nossa igreja. Amém. Tem alguém que está com alguma dor, com algum processo de enfermidade, você quer oração por cura? Crendo no que a palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem alguém no nosso meio que está com alguma necessidade na área de saúde? Amém? Então, gente, bom demais, muito obrigado. Domingo, lembrando, daqui para lá tem outros cultos, mas eu quero que você fique animado, motivado para vir no nosso culto de celebração do próximo domingo, que é o culto de ceia. Tá bom assim? Pastor Hamilton, muito obrigado.